nesta semana, nós vamos entrevistar a doutora Nora André, psicanalista e responsável no Rio de Janeiro pela UEAC, que é uma ONG internacional que luta contra os maus tratos dos animais. Vai ser um programa muito interessante, que a matéria, embora esteja na mídia sempre e tal, mas nunca é tratada assim com a seriedade com que ela será tratada hoje aqui. Vocês vão ver, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade a doutora Nora André, que é uma psicanalista aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e responsável pela UEAC, que é uma ONG internacional que luta contra os maus tratos dos animais. E eu me lembro, quando anunciei a apresentação do programa, me lembro de ter dito que desta vez nós vamos enfrentar esse tema que todo mundo conhece, mas conhece superficialmente. Nós vamos enfrentar com muita profundidade, não é verdade, doutora Noack? Espero que sim. Ela já me disse aqui fora das telas que quer condenar muita gente que causa maus tratos aos animais. Qual é a programação, vamos dizer assim, da sociedade civil no tocante a esse tema, através da organização das ONGs? Como é que isso funciona? Do ponto de vista orgânico, o que você tem visto por aí? Eu diria que, na verdade, assim, a gente não deve esse movimento tanto, digamos assim, a um empurrão inicial das ONGs, não. Eu acho que as ONGs hoje elas estão expressando um movimento da sociedade em si. Nós temos tido notícias repetidamente e com o que parece ser cada vez uma frequência maior de barbaridades, atrocidades cometidas contra animais. Assim, acho que o que emociona as pessoas na sociedade, na verdade, são os crimes cometidos contra o que elas denominam de animais domésticos, né? Mas, assim, não só apenas com relação a animais domésticos, mas crimes caracterizados por verdadeiras atrocidades. Eu acho que nem vale a pena aqui repetir, assim, o tipo de crueldade a que esses animais são submetidos. Mas o fato é que as nossas leis até aqui, elas não têm dado, digamos assim, amparo para a demanda da sociedade de uma correção desse tipo de ato. Como psicanalista, assim, a minha contribuição a esse movimento que se intensificou agora no início do ano foi justamente fazer um vídeo que teve uma aceitação muito boa no YouTube, fazendo uma associação clara entre a crueldade praticada contra animais e a psicopatia humana, né? Assim, de alguma maneira, as pessoas ignoram a estreita relação que existe entre atrocidades cometidas com animais e o que o próprio FBI hoje reconhece, que é o início, digamos assim, da carreira dos serial killers, né? Essa é uma estatística importante, é algo que é objeto da atenção permanente hoje do FBI, no sentido assim de que comportamentos, enfim, infligir dor, sofrimento a pequenas formas de vida, né, estão, na verdade, na raiz da história dos grandes serial killers e psicopatas identificados posteriormente, né? É fácil entender, né? O psicopata é uma criatura que só parece humana. Ele, na verdade, não compartilha com o que a gente chama de ser humano, propriamente dito, uma percepção de empatia em relação às outras formas de vida. Ele é incapaz de se colocando diante de uma outra pessoa ou diante de um outro ser, entender que aquele é um ser como ele, ou seja, capaz de sofrer, capaz de sentir dor, né? Assim, a neuropsiquiatria hoje, ela inclusive identifica certas anormalidades na própria constituição do cérebro dessas pessoas, né? Então, é como se fosse uma espécie de teste, Manuel. Eles começam testando, digamos assim, certos comportamentos em relação a animais indefesos e, frequentemente, a estatística é impressionante. É uma coincidência de 95%. Isso depois progride para maus tratos em relação a outros humanos. Vem cá, o psicopata amoral,
ele sente prazer em infligir sofrimento? Sente, porque na verdade ele tem uma incapacidade de sentir emoções humanas básicas, né? Ele não sente amor no sentido que nós sentimos, ele não sente laços emocionais no sentido que nós sentimos. Ele é um ser, digamos assim, desprovido desses sentimentos. O que ele aprende a sentir é a emoção de repulsa, de aversão que ele é capaz de provocar, né? Então é uma pessoa que praticamente se nutre do horror que ele provoca. Esse é o mecanismo característico do psicopata. Sim. Me diga uma coisa, para muitas doenças mentais, a esquizofrenia, enfim, muitas delas, hoje já existem tratamentos adequados, né? Com certeza. Não é o caso... Fármaco, não é? Não é o caso dos chamados distúrbios... O psicopata não tem como interferir nisso aí? Na verdade, não tem. Eu vou te contar uma historinha que você vai gostar. Assim, e nada mudou desde então. Lá nos idos anos 30, 1930, havia um reconhecido professor de psiquiatria, ele foi considerado um dos fundadores da moderna psiquiatria, o professor francês Henriet. Ele escreveu um dos primeiros compêndios sérios de psiquiatria e ele dividiu o livro em 2 capítulos. Um sobre os distúrbios da personalidade, e aí vão as neuroses, psicose e tal, e o outro sobre o que ele chamou de distúrbios de caráter. Aí foi dar uma conferência, apresentar o livro para a comunidade acadêmica, né? E, bom francês ele, né? Safadinho. Foi perguntado, mas professor Henriet, por que o senhor assim, descreve tão extensamente os tratamentos para os distúrbios de personalidade? O senhor não comenta, na verdade, o que seriam os tratamentos para os distúrbios de caráter? A resposta dele foi muito interessante, muito francesa, né? Isso é porque eu só conheço 2, paraquedismo e legião francesa. E depois disso, muitas pessoas muito sérias, inclusive um grande psicanalista, um grande clínico inglês chamado Winnicott, né? Ele começou como médico, ele era um pediatra. E ele começou a ter notícia na própria clínica dele da quantidade imensa de crianças que davam sinais, indícios claros de um distúrbio nesse sentido de caráter, né? Através dessas maldades que vão se acumulando, sinais que são evidentes para as pessoas que estão mais atentas quando estão perto, né? E ele, muito comovido com isso, ele entendeu que seria assim, meio que uma missão dele descobrir uma forma de tratamento para isso. Fez a formação dele em psicanálise, fez um tratamento dessas crianças ao longo da vida dele inteira. Ele era um clínico, um homem muito gentil, muito meigo, muito dedicado e, tristemente, ao final da vida dele, ele admitiu o absoluto fracasso de modificação desse padrão, que muitas vezes é sim detectado na mais primitiva infância. É verdade. Você classificaria a psicopatia como um distúrbio da personalidade? Do caráter. Do caráter. É assim, na verdade é como se fossem pessoas que obedecem a uma outra programação, digamos, e essa outra programação, ela tem seus equivalentes, inclusive, na anatomia cerebral. E quando você faz uma ressonância magnética nessas pessoas, por exemplo, as áreas cerebrais responsáveis pelo sentimento de culpa, né, de empatia pela dor no outro, elas não respondem, elas não têm uma movimentação significativa como teria em você, em mim, numa pessoa dita neurótica, comum. E eles são muitos? São muitos. Estima-se que cerca de 3 a 5% da população humana. Sendo que, não sei até que ponto isso é verdade, com uma incidência maior nos homens. Eu estou te perguntando, sabe por quê? Você não sabe, mas eu vou te contar. Eu já acusei muitos psicopatas, que eu fui promotor no tribunal do júri, onde eles matavam muita gente, né? Era muito comum você ver o psicopata matar ele. Você via remorso nessas pessoas? Indiferente a qualquer coisa, inclusive quanto ao julgamento, há pouco ligado. Exato. Tá assim, é uma indiferença, é um esvaziamento. Está sendo julgado por um crime bárbaro e aquilo para ele era nada. Assim, é quase... Indiferente. Essa pessoa, ela, na verdade, ela se nutre psiquicamente de uma coisa, de um dano social e de um dano à vida que ela pratica. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a doutora Nora André no próximo bloco sobre os problemas ligados aos distúrbios mentais e à crueldade contra os animais. Daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com a psiquiatra a doutora Nora André. Doutora Nora, bom, psicopatias, maldade, não é? E agora vamos fazer a conexão entre tudo isso que você falou e a crueldade contra os animais. Como é que isso funciona? Perfeito. Assim, na verdade, eu já parto de uma definição de animal mais ampla do que eu acho que a maioria das pessoas assim, no senso comum parte. Normalmente, quando você fala em crueldade com os animais, as pessoas, eu diria que a maioria da sociedade ainda pensa, inclusive, nos cachorros, nos gatos, nos animais nos pets, como dizem os nos pets. Assim, a minha preocupação vai bastante além disso, porque, assim, eu diria... existe toda uma tendência dentro da corrente de direitos animais que chama essa minha posição de abolicionista, né? Assim, tal como houveram os abolicionistas pelos direitos dos negros, como houveram os abolicionistas pelos direitos das mulheres, existe uma tendência que cada vez mais se firma no mundo. No Brasil isso é uma coisa ainda bastante nova e bastante recente, no sentido de entender que animais são sujeitos de direito, tão animais quanto nós, né? E que, por essa condição, eles deveriam ter o seu direito à vida e à dignidade, né? Reconhecido, inclusive, por leis, né? Não sei se você sabe, mas há uma comissão que está estudando um projeto de reformulação do Código Penal no Senado Federal. Sei. E recentemente eles trataram desse tema. Eu sei. Na verdade, se o senhor me permite, eu vou trazer uma certa polêmica sobre o assunto. Sim, porque o que foi finalmente apresentado como proposta pela comissão, do meu ponto de vista, é extremamente insatisfatório. Por quê? Porque se a comissão pretendia, aproveitando inclusive a reforma do Código Penal, dar uma resposta à demanda social, né, de que esse tipo de crime passasse a incluir, inclusive, tempo de cárcere, né, para os responsáveis, o que me parece bastante justo, não apenas pela condição do sujeito animal, mas também por entender que essa pessoa é ela própria um perigo para a sociedade. A proposta que eles apresentaram me parece extremamente deficiente, Manuel, porque, me corrija se eu estiver errada, não entendo nada de direito, né? Mas uma pena que é prescrita como de 1 a 4 anos, né? É uma pena que provavelmente vai ser convertida numa medida restritiva qualquer, né? Então, dificilmente a gente vai ver realmente os perpetradores desses crimes indo para a cadeia, porque existe uma outra lei no Código Penal, 44 ponto alguma coisa, isso aí você sabe, eu não sei, que diz que crimes que têm uma pena mínima de até 1 ano, eles realmente são convertidos em medidas... Uma pena alternativa. Exatamente. Então, isso de fato, na minha opinião, eu sei que minha opinião é controversa, mas é uma opinião fundamentada em fatos. Eu acho que a sociedade foi enganada, né? Porque o projeto original, tal como saiu da mão de quem formulou inicialmente, era uma pena de 2 a 5 anos. Aí sim, nós teríamos realmente algum resultado prático. A gente teria, de fato, situações em que a gente veria pessoas responsáveis por crimes atrozes assim, indo para a cadeia, né? Eu, como brasileira, me sinto enganada. Eu lastimo, e é o que eu tenho visto, a maior parte da sociedade acreditou em que isso resultaria em tempo de prisão. Isso não vai acontecer. São ideias em conflito, né? Você que é tão liberal e tão humana no tocante ao tema maltrato contra os animais, né? Você é cruel com o ser humano, que coisa interessante, né? Eu acho que você... Quer dizer, pena para você é botar o cara nas piores condições ali, ou não? As piores condições do sistema penitenciário aqui não são de minha autoria, são de autoria do governo federal. Então, se as pessoas vão para uma cadeia imunda, superlotada, isso de fato não é da minha responsabilidade. E suposta e teoricamente, uma cadeia tem uma função não só de deter, isolar esse cidadão, como regenerá-lo. Né? Eu não posso ser aqui a responsável por todo um sistema penitenciário que não funciona. Agora,
entendendo que um crime foi praticado, entendendo que uma vida foi tirada, e mais, entendendo que esse comportamento é um precursor de outros atos futuros, assim, eu acho que o mínimo que a sociedade gostaria de ver garantido é mais do que um mero puxão de orelhas. Você é cruel mesmo. Não, não sou. Eu sou coerente. Por isso é que tem pessoas que dizem, né? Você foi condenado a 15 anos, pô, mas pouco, 15 anos não é nada. Eu devia ter condenado a 30, 40, 50 anos. Eu não sei, eu gostaria que a nossa sociedade funcionasse. Só isso. Eu acho que um sistema legal que funcionasse. Aí entra a questão das delegacias, né? Eu acho que nós continuamos... O Tom Regan é que diz que a gente vive uma espécie de esquizofrenia, o humano, de uma forma geral, que não reconhece a condição de ser senciente nos outros animais. Aí nós vamos continuar conversando com a doutora Nora André no próximo bloco sobre os problemas ligados aos distúrbios mentais e à crueldade contra os animais. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a doutora Nora André, que é uma psicanalista e ativista, diz aqui na minha placa, que coisa bonita, hein? Ativista contra maus tratos aos animais. O que quer dizer isso exatamente? Ativista, você vai ativista pelos direitos animais. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo já há 2 anos no Cadeia para Quem Maltrata os Animais. Isso começou com um impulso do João Valois, ao qual eu me agreguei desde o início, e hoje a gente realmente tem feito um trabalho considerável. Por exemplo, esse é o 2º ano que a gente faz uma manifestação nacional contra a experimentação animal e vivissecção, né? Interpelando os limites estabelecidos pela Lei Aroca, interpelando o cumprimento mesmo desses dispositivos, eu diria, bastante criticáveis da Lei Aroca. Esse ano, por exemplo, o lema da manifestação que aconteceu em 47 cidades no dia 28 de abril foi informação mais indignação. Diferentemente do que vinha sendo feito, não é apenas dizer, que horror, né? E fazer o comentário ético sobre as atrocidades a que esses animais são cometidas contra esses animais. Isso se fez acompanhar do lema da informação. Então, nós levantamos, e isso foi objeto da atenção pública, fizemos vídeos sobre isso. Como, na verdade, a experimentação hoje, a experimentação animal, é tida pela boa ciência como uma violação não só dos direitos animais, como dos direitos humanos. Mesmo que seja importante para fins científicos. Essa é a questão, não é. Os pesquisadores de ponta no mundo estão dizendo o seguinte, presta atenção, por que nós não temos hoje ainda a cura da AIDS? Por que nós não temos hoje ainda a cura para algo como câncer, Alzheimer, Parkinson, né? Então, tem toda uma literatura no exterior apontando para o fato de que está mais do que verificada a falácia da experimentação animal. Porque a fisiologia e o metabolismo dos animais e do humano são distintas. Então, não há confiabilidade nessa transposição de dados, né? Cada vez mais, o mundo e a considerada boa ciência migra para pesquisas em células humanas, né? É inegável, e existe hoje toda uma tendência enorme nesse sentido, a se favorecer, por exemplo, o estudo de células-tronco. Infelizmente, isso esbarra, digamos assim, nos ditames da igreja, né? Que, enfim, até hoje, né, nessas técnicas de fertilização in vitro, por exemplo, a igreja recomenda que os subprodutos não implantados de volta no corpo da mãe sejam jogados no lixo, quando, na verdade, assim, a partir dessa quase que idolatria do DNA humano, esse mesmo tecido, ao invés de estar sendo jogado nas lixeiras, né, que nunca se desenvolverá num organismo humano, nunca. O destino dele é o lixo. Ele poderia estar sendo usado para fazer pesquisas em tecido celular humano que teria uma repercussão direta e uma vantagem para a saúde humana. Assim, o que a mídia não divulga, Manuel, é que todos os medicamentos são primeiro testados em animais por uma questão, vou ser muito franca com você.
dos lobbies das indústrias farmacêuticas que querem se defender de possíveis processos legais, e eles depois passam por uma segunda fase de testagem, que é em pessoas, né? É impressionante verificar como mais de 50% das drogas tidas como eficazes em animais são ineficientes em humanos. E como muitas drogas testadas em animais, quando aplicadas em humanos, elas, na verdade, têm efeitos potencialmente muito negativos, e já houve mesmo caso de mortalidade humana, né? São fisiologias diferentes. E... Então, você acha que aqueles ratinhos que eles fazem nas pesquisas não deviam ser feitos? Com certeza não. Não. Primeiro, mas os grandes laboratórios ainda fazem, ainda utilizam fazem, isso. Eles ganham muito dinheiro, né? E Sim, mantendo essas medicações. Mas você acha que há medidas alternativas? Né? Eu acho não. Eu estou em boa companhia. Eu estou em companhia da Universidade de Harvard, eu estou em companhia dos bons cientistas e não dos comerciantes da medicina, né? Na verdade, a gente sabe que esses remédios que existem hoje no mercado para câncer, Alzheimer, Parkinson, são medicações caríssimas, insuficientes, mas cujas patentes e royalties rendem fortunas, né? Aqui no Brasil, nós conseguimos entrar com uma ação contra a Universidade Estadual de Maringá pela experimentação animal. O protocolo de pesquisa que eles usavam era baseado em material científico de 3 décadas atrás. Muito bem, Nora, me diga uma coisa. E essa questão que está aí no palco dos acontecimentos, dos borregos lá do Nordeste e a China, como é que é? Esse é outro assunto que tem tomado muito nosso tempo ultimamente. Nós tivemos notícia de um projeto, por um vazamento na mídia em março, de um projeto de certos empresários do Nordeste exportarem 300 mil jegues, jumentinhos, melhor dizendo, do Nordeste para a China a título de comida e cosméticos. Isso foi de uma infelicidade extrema do secretário adjunto de Agricultura do Rio Grande do Norte, que ao invés de se lembrar, né, do princípio de tutela do Estado em relação à sua fauna, preferiu achar que isso foi assim que ele vendeu esse tratado irregular do ponto de vista legal e imoral, eticamente, como uma solução para o problema, aspas, do abandono desses animais que agora estão sendo cada vez mais substituídos por motocicletas no Nordeste. Recentemente a gente teve apoio de uma personagem de peso, uma pessoa muito querida, muito comprometida com os direitos animais, que foi Brigitte Bardot, e nós estamos entrando com representações no Ministério Público Federal, com base inclusive no parecer do procurador Laerte Levay, que gentilmente preparou um parecer jurídico sobre o assunto. Foi um acordo irregular, Manuel, não passou pelo Congresso Nacional. Houve uma série de tentativas de desmentido da existência desse acordo e, finalmente, quando o Itamaraty se referiu a alguma coisa, ele disse que isso havia sido feito a título de, aspas, cortesia com a República da China. Eu só queria lembrar a todos assim, que houve uma época em que um personagem no Ceará como Padre Vieira e que o próprio cancioneiro popular, Luiz Gonzaga, se empenharam ferozmente na restituição do status merecido por esses animais que durante décadas serviram fielmente a população nordestina na sua miséria, como transporte, como veículos de tração, e nos parece de uma dupla impropriedade, assim, que sejam estes animais que sejam agora tratados dessa forma e incluídos como mais uma espécie incluída no genocídio a título comercial, né? A gente poderia ficar aqui falando também sobre a exportação de gado vivo do Brasil para o Oriente. O parecer do Dr. Laerte Levay também fala da, digamos assim, inconstitucionalidade disso, mas aí eu acho que a gente tem que se encontrar de novo e conversar outra vez, porque não vai dar tempo, né? Isso é danado, né? Então, meus amigos, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer à doutora Nora o fato de ter vindo aqui conversar conosco, com os senhores, né, sobre esse assunto tão palpitante e dessa maneira tão sugestiva que ela nos colocou, e dizer que estamos aqui à sua disposição. Né? Esse assunto, no meu modo de entender, é interminável. Então, eu acho que sim. A gente, não é? Não, e eu honestamente espero que a gente inicie esse diálogo hoje e que ele siga adiante. Muito bem.
Ok? Muito bem, fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, a senhora Luana Souza me faz a seguinte pergunta. É engraçado, eu estou sendo perseguido por isso agora. Todas as pessoas que perguntam para mim, eu tenho que passar para o meu entrevistado. É bom que isso aconteça, mas eu me sinto um pouco frustrado. Quer dizer, eu não estou ganhando nada para fazer isso, estou aqui e tal. Então, eu vou passar a pergunta que a doutora Luana me coloca, eu vou passar para a nossa ativista. Se eu puder responder. Não, pode, com certeza. Ela diz assim, para onde devem interessar denúncias de animais maltratados? Olha, este é o problema. Voltamos às delegacias e à necessidade da criação de delegacias especializadas. Sim, mas hoje, enquanto ainda não há delegacias especializadas... Honestamente, o que se pode fazer é tentar registrar a queixa numa delegacia comum. Uma delegacia qualquer. Lembrando o artigo 32 da Lei Federal 9605. E, como provavelmente sua queixa vai ser banalizada, Luana, lembrando o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Está vendo? Quer dizer, além de ser uma ativista, é uma ilustre jurista. Muito bem, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la, como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la, como se tudo fosse milagre. Albert Einstein. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.